E agora a gente volta a falar sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. O Mercosul vai assinar o acordo comercial em 17 de janeiro, segundo informou o Ministério das Relações Exteriores da Argentina. Esse acordo comercial deve reduzir os preços de muitos produtos importados, mas o efeito da eliminação de tarifas não será imediato. Pode levar anos para chegar ao consumidor. Sobre o assunto, a gente conversa agora com Kleber Galerani, professor de Direito e Relações Internacionais. Doutor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia aos telespectadores também da Band News. Bom, agradecemos a tua participação, doutor, e queria começar pela pergunta que, assim, depois de mais de 20 anos, de 2 décadas, a gente tem um saldo super positivo com esse aval, né, para esse acordo, para esse tratado que é tão representativo, principalmente para o Mercosul. Mas a gente sabe que não é uma tarefa ainda fácil, né? A gente já tem países como a França, por exemplo, dizendo que vão fazer de tudo para tentar contaminar, assim, entre aspas, né, esse tratado. Queria que o senhor analisasse daqui para frente qual deve ser esse caminho e se temos aí essa certeza, né, de saldo positivo desse acordo. Thalita, o que nós observamos é um resultado de uma negociação que durou cerca de 25 anos e agora nós temos a assinatura formal conforme nós observamos na aprovação aí, dos últimos dias. Essa assinatura formal que nós temos em 17 de janeiro, depois, posteriormente, temos a aprovação pelo Parlamento Europeu, há uma necessidade também de ratificação nos parlamentos nacionais dos Estados-membros para aquilo que extrapola comércio, depois uma implementação gradual das reduções tarifárias, das salvaguardas, ou seja, nós estamos falando daquilo que você bem indicou, de uma aplicação gradual que contará certamente com avanços e com retrocessos. E esses avanços e esses retrocessos, eles se darão na medida das resistências estabelecidas parte a parte entre os blocos, mas também das dinâmicas internas. Conforme nós vimos, a aprovação que se teve não foi uma aprovação consensual no sentido de uma unanimidade. Nós tivemos resistência, foi uma aprovação por maioria, com alguns países apresentando de forma veemente uma resistência ao acordo que ali está estabelecido, como é o caso da própria Áustria, como é o caso da França, como foi aqui bem indicado. Os motores, né, os carros-chefes foram a Alemanha e foram a Itália, que de algum modo buscaram puxar para frente o acordo que se encaminhava, a depender das dinâmicas internas dos blocos, a depender de um contexto maior também relacionado ao aspecto da política comercial global. Esse acordo pode sim ser aí um dos grandes motores de crescimento no comércio internacional entre os dois blocos nos próximos anos. Nós temos aí algumas perspectivas indicadas de crescimento, não só para o Brasil, quanto também para a nossa região, nosso entorno também, para a União Europeia. Se nós pensarmos aí em curto prazo, no caso brasileiro, por exemplo, há uma expectativa de 0,1% a 0,3% do PIB de 1 a 3 anos, de 5 a 10 anos, aí de 0,7% a 1,5% do PIB, e se encaminhar muito bem, ou seja, se nós tivermos, Thalita, mais avanços do que retrocessos, nós teremos cenários mais otimistas que indicam aí um crescimento de até 2% do PIB, Thalita. Eu falei aqui na introdução também sobre o impacto de longo, médio ou curto prazo, né, que esse acordo pode trazer. A gente está falando de resultados mais amplos em um período de longo prazo, professor. Quando que começaríamos a sentir, depois que todas essas fases daqui para frente fossem finalizadas, né, e a gente tivesse esse novo tratado já em vigor? Quando se tem uma negociação tão conturbada e tão prolongada como se teve nesse acordo, nós observamos que foi necessário fazer uma série de concessões para diversos setores para que o acordo, ele, de algum modo, fosse implementado em etapas, né? E essa estrutura de implementar um acordo em etapas, ele é fundamental para vencer algumas resistências. Então, eu acredito que sim,
Thalita, o longo prazo, se nós tivermos aí um bom caminhamento, e do que eu estou falando de longo prazo? Estou falando aí pelo menos 10 anos, de pelo menos uma década, vão indicar aí especificamente se houver políticas industriais ativas, se houver uma adaptação tecnológica, se houver melhorias logísticas e regulatórias, possível sim que nós tenhamos e sintamos de uma maneira mais acentuada a implementação do acordo. É importante observar que para nós, especificamente, quando eu falo nós, é Brasil e também os países do Mercosul, nós temos mais um impacto econômico. Para a União Europeia, o impacto econômico não é tão acentuado assim. O que se tem, na verdade, de ganho para eles é uma diversificação de fornecedores, porque há uma dependência muito acentuada dos países asiáticos. Nós estamos observando um contexto geopolítico muito dificultoso para a União Europeia na relação com os Estados Unidos. Então, essa diversificação ajuda para que a União Europeia não fique nas mãos apenas de poucos fornecedores, Thalita. Agora, professor, a gente está destacando aí esse acordo, né, entre Mercosul e União Europeia, mas é um tratado também que muda o peso do Mercosul no cenário global, né? A gente está falando de uma transformação não só nessa relação Brasil e outros países da América do Sul com a Europa, mas de uma forma mais ampla também, os pontos ou os novos acordos que podem vir a partir daí, né, a partir dessa assinatura de tratado, também é um cenário amplo, um leque muito amplo. Perfeito, Thalita. Nós estamos falando de um acordo que busca criar uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, integrando, para que se tenha uma ideia, cerca de 700 milhões de pessoas e uma parcela bastante significativa do PIB global. Nós estamos falando também de um acordo celebrado num contexto geopolítico, em contexto comercial bastante adverso. Basta ver o que nós passamos, não só o Brasil, mas diversos países, em relação aos Estados Unidos da América, com imposição de tarifas, o chamado tarifaço, entre outros fatores que nós temos aí observado nesse primeiro ano do governo de Donald Trump. Aqui nós temos um ponto de inflexão, porque é o primeiro grande acordo com uma perspectiva multilateral que se tem depois aí de muitos anos e num contexto que o multilateralismo vem sendo solapado cada vez mais por um privilegiamento de negociações bilaterais, em particular dos Estados Unidos da América, com aí os seus parceiros, de uma forma em geral. Para o Brasil, isso é importante, porque, de algum modo, quando nós ficamos nas mãos apenas de alguns players do mercado global, isso dificulta para os nossos exportadores, né? Então, nós estamos falando especificamente de colocar o Mercosul num novo patamar, o Brasil num novo patamar e num fôlego para o multilateralismo que tem sido tão digladiado nesses últimos tempos, Thalita. Agora, ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin falou bastante, né, sobre multilateralismo, destacando essa influência também que o Brasil deve ter daqui para frente. E, além disso, ele destacou aquelas cláusulas ambientais do tratado, né, o quanto o Brasil também pode contribuir. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre de como esse peso deve vir. Esse tipo de discussão, ele pode virar também uma pauta de tensão nessas relações, né, quando se trata aí de meio ambiente, dos compromissos que, inclusive, vários países têm, alguns com um pouco menos de respeito, né, alguns tratados ambientais. Mas como é que o Brasil também pode se posicionar para não gerar mais uma pauta de tensão? Você toca num ponto muito sensível e importante que, de algum modo, está muito relacionado com o tempo que duraram as negociações. Essa argumentação relativa especificamente ao meio ambiente tem sido, né, um dos principais obstáculos estabelecidos pelos países europeus, estabelecendo o que nós chamamos aí de algumas barreiras não tarifárias para que o acordo não avançasse. Então, houve, durante o período de negociações, uma série de exigências que foram assumidos pelos países também
no Mercosul, em particular o Brasil, uma série de exigências extras para que, de algum modo, as nossas exportações estivessem em conformidade com os mercados europeus. Uma série de regras sanitárias complexas, uma série de exigências técnicas. Então, nós estamos falando de acessar um mercado de alta renda, nós estamos falando de acessar um mercado cuja regulação ela é bem mais complexa do que a regulação, no caso da nossa região aqui. Então, nós teremos que ter um patamar, uma evolução na qualidade das nossas exportações, não só em qualidade do produto em si, enquanto substância, mas estamos falando também da maneira como o produto ele é produzido, qual o tipo de mão de obra envolvido, qual o impacto sobre o meio ambiente, para que esse produto chegue de acordo com as regras que vieram a ser assumidas pelos países do Mercosul de uma forma em geral. Então, nós estamos falando de um mercado consumidor mais exigente, mais qualificado e que, de algum modo, para que o acordo avançasse, nós tivemos que assumir esses compromissos, Thalita. Agora, doutora, eu queria aproveitar a tua participação para a gente mudar um pouquinho de assunto, continuar nesse cenário internacional, mas falando um pouquinho também da Venezuela, né? No final de semana passado, né, no sábado também, a gente acompanhava toda aquela tensão gerada depois da invasão dos Estados Unidos, captura de Nicolás Maduro. Uma semana depois, parece que já faz muito tempo que tudo isso aconteceu. A gente tem acompanhado a agenda dos americanos, o presidente Donald Trump dizendo que, por enquanto, continua à frente dessas negociações. Aí temos Delcy Rodrigues à frente da Venezuela neste momento, nesse período também de transição, e uma agenda do presidente americano na próxima semana com a principal opositora de Nicolás Maduro, Maria Corina Machado, né? Tudo indica que essa conversa deve acontecer, mas uma semana depois de tudo o que aconteceu, o que a gente pode dizer hoje desse peso da situação da Venezuela, professor? A gente ainda está naquele vazio de saber o que pode ser decidido daqui para frente, ou já se há um equilíbrio maior em relação até o posicionamento que os Estados Unidos colocaram diante de toda essa situação? Eu vejo, Thalita, que, na verdade, a poeira está baixando. Aos poucos, mas ela está baixando para que nós consigamos ver um pouco melhor o cenário que está diante da nossa frente. É certo que a captura de Nicolás Maduro não é apenas o fim de um líder dentro da Venezuela, mas é o início de uma nova era. E essa nova era, ela parte de uma incerteza estratégica que, de algum modo, joga incerteza não somente para a Venezuela, não somente para a relação entre Venezuela e os Estados Unidos da América, mas também sobre a questão das regras do sistema internacional, do direito internacional, os limites da soberania, o uso da força, uma série de repercussões que nós vimos aí em vários fóruns multilaterais, como o caso da própria ONU. É certo que há uma busca por parte do governo venezuelano de uma continuidade, porque nós estamos falando de um regime, nós estamos falando apenas de uma pessoa. E quando nós temos esta clareza de um regime estruturado em que Nicolás Maduro era, de algum modo, o cartão de visitas ou aquele que, de algum modo, se apresentava ao mundo e à população de uma forma geral, nós percebemos que se há uma necessidade de avançar por parte dos Estados Unidos da América, como foi dito aí pelo próprio presidente Donald Trump, no sentido de governar, o que eu acho muito difícil diante da dimensão econômica, política e também territorial da Venezuela. Para que haja esse avanço, haveria a necessidade de ações mais concretas, podemos assim dizer. O que se observa é uma reorganização de forças dentro da Venezuela, uma tentativa de continuidade a partir da vice-presidente que toma ali o poder, o que se percebe, analisando a história dela, bastante alinhada com o regime ali estabelecido. Ela, de algum modo, assume
a presidência interina da Venezuela. Além de ser vice-presidente, já foi ministra de petróleo, ela de algum modo já foi figura de destaque dentro do Partido Socialista Unido da Venezuela, ela já foi ministra da Comunicação e Informação, ela já foi chanceler da Venezuela, já foi presidente da Assembleia Constituinte, ou seja, nós estamos falando de alguém muito bem alinhado ao regime que está aí estabelecido. Então, eu acho que aqueles rumores, né, e aquela expectativa muito elevada, ela vai baixando conforme a poeira vai baixando e vai se entendendo que a expectativa de mudança não é no nível daquilo que se esperava, Thalita. E a Venezuela também já com algumas ações, né, como a libertação de presos políticos, trouxemos aqui também essa cobertura intensa. Para a gente finalizar, neste momento, qual seria a avaliação de resposta da Venezuela? E aí eu pergunto no sentido de o país tem se mostrado nessa abertura de transição, professor, ou o senhor acha que em algum momento essa tensão pode voltar a subir se... vou dizer, nessa caminhada, né, os venezuelanos, ou o próprio povo, porque até agora também a gente não tem muito do povo venezuelano, né, um país muito fechado, um país que a gente não entende muito bem, apesar da comemoração da saída de Maduro, mas não entende muito bem como é que está esse cenário por ali, né, o cenário de dia a dia. Mas essas primeiras respostas que a Venezuela já deu, elas também chegaram com qual peso? Eu acredito que é uma tentativa de contrabalancear, ou seja, agora não é a hora do 8 e 80. O novo governo, ele tenta reacomodar as forças no sentido de ter uma continuidade, mas mostrando algum tipo de abertura ao cenário que se impõe, uma vez que a saída de Maduro, ou a abdução de Maduro, ela se deu num contexto de uma pressão estadunidense que já perdurava aí pelo menos por alguns meses. Essa pressão, ela não diminuiu. E ela não diminuirá se, porventura, não houver um certo alinhamento por parte do novo governo à política externa estadunidense, que, ao meu ver, não é exatamente uma política de se levar democracia ou de se levar liberdade, mas é uma política para atender o interesse nacional estadunidense, que é bem claro num contexto em que muitas vezes nós temos o avanço de diversas potências mundiais sobre países da nossa região, como é o caso da China, como é o caso da Rússia, como é o caso de alguns países ali do Oriente Médio. Os Estados Unidos, ele sempre teve, infelizmente, a nossa região como sendo a sua zona de influência natural. Isso desde lá da doutrina Monroe, 1823, a ideia da América para os americanos, e a América no sentido especificamente aí do continente como um todo. O que se vê é que, de algum modo, os Estados Unidos também têm observado esse novo momento que está estabelecido da maneira como irá haver a resposta por parte desse novo governo para também estabelecer novas ações. Nós temos sabido, numa série de reuniões, tanto com o governo estabelecido quanto com a oposição, conforme você aí bem indicou, Thalita, e nós observaremos aí nos próximos dias de forma clara qual será aí o caminho a ser estabelecido. Para a América do Sul, eu creio que nós temos um recado claro. A região voltou aí ao centro do tabuleiro geopolítico global, não mais como periferia, como esteve por muito tempo, mas como um espaço de disputa direta entre grandes potências. No caso do Brasil, Thalita, o desafio é ainda maior. Nós temos que agir com responsabilidade, buscar, enquanto aí uma potência média, defender o direito internacional, preservar a estabilidade regional, ao mesmo tempo protegendo seus interesses econômicos, energéticos, humanitários. Esse mundo pós-Maduro aí é um mundo de bastante instabilidade, pelo menos aí para a nossa região como um todo, baseado numa lógica de poder político, poder militar, poder econômico. E quem não entender essa lógica de poder, corre o risco de ficar para trás. Perfeito, doutor Kleber Galerani, obrigada, viu, pela tua disponibilidade, um excelente sábado e até uma próxima por aqui. Agradeço o convite, um bom final de semana a todos.